Shalom, meus irmãos, a graça e a paz seja com todos. Gostaria de trazer uma palavra da parte do Eterno, no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, falando sobre a vocação de Jeremias e a sua primeira visão. Está escrito assim no capítulo 1, a palavra de Jeremias, filho de Euquia, dos sacerdotes que estavam em Anote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, e a nação te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irá, e tudo quanto eu te mandar, dirá. Não temas diante dele, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que eu ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te nesse dia sobre as nações, sobre os reinos, para arrancar e para derribar, e para destruir, e para arruinar, e também para edificar, e para plantar. Ainda veio a minha palavra do Senhor, dizendo: que vê, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. A Deus seja dado toda a honra e glória e louvor para todos sempre. Amém. Jeremias, o profeta da 11ª hora, antes que venha o fim. O nome Jeremias significa Yahvé estabelece ou Yahvé ajuda. Jeremias era filho de um sacerdote. Ele iniciou seu ministério bastante jovem, com apenas 20 anos. Quando Jeremias fala no capítulo 1, versículo 6, que era uma criança, não. Ele tinha aproximadamente 20 anos de idade. Isso foi uma desculpa que ele colocou para o Eterno. Assim como Moisés falou que era pesado de língua, de lábio. O ministério de Jeremias foi longo, iniciado aproximadamente em 627 a.C., no ano do rei Josias, e indo aproximadamente 580 a.C., 6 anos depois da queda de Jerusalém. Durante os dias de sua atuação profética, Judá viveu sob a forte pressão das duas maiores potências, em plena disputa pela supremacia mundial, e o Egito ao sul e a Babilônia ao norte. Em meio a essa disputa, acontece o exílio do reino sul. Jeremias foi o último profeta antes do exílio. Sua mensagem está repleta de alerta contra a idolatria, contra a maldade, contra a apostasia. Era, portanto, um chamado ao arrependimento, uma advertência para a certeza do castigo por causa de tanta maldade. A mensagem também contempla a misericórdia do Senhor para a conversão sincera e o retorno ao conserto fiel com o Senhor. Jeremias acusa todas as camadas da sociedade de estarem vivendo longe do caminho do Senhor, tanto seus líderes quanto o povo em geral. A consequência inevitável de tal comportamento que uma nação forte virá e os dominará, destruirá sua cidade, seu templo e sua segurança material. Idolatria, revelando que, para que tenha verdadeira segurança e paz, deve contar apenas com a mão poderosa do Senhor. No entanto, sua mensagem de tantos outros profetas é ignorada, e tudo quanto anunciou se cumpriu. Era um tempo muito difícil quando Jeremias profetizou, e quanto mais profetizava, mais ele lamentava a desgraça que iria cair sobre o seu povo. Todos estavam prostituindo espiritualmente. A palavra que ele e outros profetas anunciavam da parte do Senhor tinha pouco efeito. Estava faltando quase todos os dons de discernimento. Falsos profetas se levantavam e anunciavam
o que os corações mundanos queriam ouvir. E não é diferente hoje. O verdadeiro profeta é criticado, o verdadeiro profeta não é visto, o verdadeiro profeta é rejeitado. Hoje a maioria das igrejas, os templos, só convida as pessoas para falar aquilo que eles querem ouvir. O verdadeiro profeta que ama a palavra, prega a palavra, vai pela palavra, ele não gosta de ouvir. Ele só gosta de ouvir hoje oba-oba, brá-brá-brá, pulo, gritaria, que isso não faz efeito nenhum. O que faz efeito é a palavra do Senhor, é o que faz efeito. E falar a verdade hoje não dá ibope. Ele quer uma mensagem light, uma mensagem diet, uma mensagem que só faça massagear o seu ego e o seu coração. O profeta estava vindo, o profeta, pela ambição humana, diz a palavra do Senhor Jesus, estava vindo sério durante castigado. Jeremias mostra a condura e a luta do Espírito de Deus no coração do povo escolhido, a fim de que o povo voluntariamente sirva ao Senhor e mantenha nele a esperança, a fé. Jeremias queria que o povo pudesse viver dia de paz e alegria. Ele mesmo não tinha alegria, pois o povo estava afundado em pecado e afastado de Deus. Jeremias tinha fé em Deus e alegria nisso, mas a dor em ver os seus irmãos se perdendo lhe cortava de tristeza o coração. Muito interessante isso. Sobre Jeremias é o qual nós vamos falar agora. Jeremias era filho de Euquia, um dos sacerdotes. Segundo a história, Jeremias foi treinado pelo seu pai e ensinado pelo seu pai em todos os rituais para exercer a função de sacerdote. Porém, você não é o que o povo quer que você seja, você é o que Deus já decretou que você é e o que você vai ser. Muitas vezes os pais querem que os filhos sejam aquilo, ou sigam uma profissão, e muitas vezes não seguem, porque talvez aquilo é o querer dos pais, mas não o querer de Deus. Então, você não é o que o povo diz que você é o que Deus já determinou que você vai ser. Então, porque a Bíblia diz, Isaías 55, verso 8 e 9, diz assim: com os céus são mais altos do que a terra, assim são meus caminhos, não são vossos caminhos, nem os vossos pensamentos, meus pensamentos, diz o Senhor dos Exércitos. O livro de Jeremias contém 52 capítulos, 1364 versículos. Jeremias capítulo 1, versículo 4, assim veio a palavra do Senhor dizendo: a quem? A Jeremias, claro. No versículo 5 ele diz: antes que te formasse no ventre eu te conheci. Você já pensou nisso? Antes de Jeremias ser formado no ventre de sua mãe, Deus já conhecia ele. Alguém conhece você por fora e pela sua presença, talvez, pela sua face e seus rostos, começa a te julgar, te apontar, querendo ser Deus, mas Deus é que conhece você. Antes de você nascer, antes de eu nascer, Deus já conhecia. Deus já tinha visto meus olhos, teus olhos, tua boca, teus ouvidos, teu coração, tua medula, teu nervo, tua pâncreas, teu fígado, teu pulmão. Deus já tinha visto tudo de você, tanto por dentro como por fora. Ele é o único que conhece. Ele disse para Jeremias: antes que formasse no ventre de tua mãe eu já te conhecia. Isso é interessante. O salmista Davi, no Salmo de 139, ao versículo 4, no verso 1, ele diz: Senhor, tu me sonda e me conhece. Sondar significa examinar. A pessoa, para ir para um médico para ver se está com alguma doença, o médico começa a examinar a pessoa. É como Deus, como o Salmo Davi, ele falou que Deus examinou ele. Deus examina ele e você por dentro e por fora, sem precisar de raio-x, sem precisar de ultrassom, sem precisar de ultrassonografia. Isso aqui é um Deus tremendo. Ele conhece a mim e a você. Louvado e bendito seja o nome do Eterno. No versículo 2 do Salmo 139, ele diz, Davi diz: tu conheces o meu sentar e o meu levantar, de longe entende meus pensamentos. Deus conhece você, o sentar, o seu levantar. Ele sabe onde você tem sentado, por onde você tem andado. E não adianta muitas vezes negar, fingir ser dupla personalidade, mostrar uma coisa que você não é. Seja o que você é. Você pode enganar todo mundo, mas você não consegue enganar Deus, porque a Bíblia diz que os olhos do Eterno estão sobre toda a terra, contemplando o mal e o bom.
E ele diz, o salmista diz que entende os meus pensamentos. Muitas vezes as pessoas falam conosco, mas o pensamento deles só quem conhece é Deus. Deus sabe os pensamentos. Muitas vezes as pessoas olham com um olhar crítico. Muitas vezes o pensamento está ali, inchado. O pensamento das pessoas está pensando mal contra nós. Mas Deus, ele conhece os pensamentos. Isso contempla sobre quando fala sobre José, quando foi em busca dos seus irmãos. Que ele andava errando pelo campo. E quando os seus irmãos viram de longe, José não sabia os pensamentos dos irmãos, mas os irmãos disseram, eis lá viu um senhor morto, vim depois agora e matemo-no, e lançamos desta cova e veremos o que será do seu sonho. Mas Deus conhece os pensamentos, Deus conhece os pensamentos das pessoas. No salmista Davi, no Salmo 1, ele fala sobre isso, sobre o sentar, ou no meio dos ímpios, que ele diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos carnecedores, mas antes tem um prazer na lei do Senhor, na sua lei medita nela dia e noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de água, o qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. No versículo 3 do Salmo 139, está escrito assim, cerca o meu andar e o meu deitar. Você é cercado por Deus. E também, ele conhece o teu deitar. Conhece todos os teus pensamentos. No versículo 4 ele diz, sei que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. Isso é um Deus tremendo, é um Deus incomparável. Você, para saber alguma coisa, um segredo de alguém, tem que falar, mas Deus mesmo. Deus é diferente. Antes que você fale alguma coisa, antes que saia alguma palavra da sua boca, Deus já conhece o que você vai falar, ou o que você queria falar. Terceira coisa que Deus fez na vida de Jeremias, primeiro, conheceu. Isso só quem pode fazer, conhecer uma pessoa sem ter nascido é Deus. O ser humano conhece o que vê, o que está aparente, patente aos olhos. Deus vê o oculto. Jeremias nem existia, mas já era conhecido por Deus. A segunda coisa que Deus fez na vida de Jeremias, santificou. Levítico, ou Seif Vaikra, de Levítico, capítulo 28, versículo 8, parte B. O Senhor que santifica, ele é santo. Como podemos ser santificados? Pela palavra de Deus. João 17 diz, santifica na verdade, a tua palavra é verdade. Primeira epístola, carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15, 16, diz, sede santo em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está, sede santo, porque eu sou santo. É o que está escrito. Então, Hebreus 12, 14 está escrito, segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Antes de sair da madre, Deus já tinha santificado o profeta. A terceira coisa que Deus fez na vida de Jeremias, as nações nem sabiam que Jeremias existia, mas Deus já tinha dado ele as nações para o profeta. As nações nem conheciam ele, nem sabia dele, mas Deus já tinha posto ele por profeta. Jeremias e o apóstolo Paulo foi escolhido por Deus antes do nascimento. Jeremias 1,5, ele diz, antes que formasse no ventre, eu te conheci. A mulher, quando é grávida, para saber o sexo, quando está grávida para saber o sexo, ela vai fazer ultrassom para saber o sexo, se é menino ou menina. Mas Deus, ele já sabia que era um homem, era um profeta, era Jeremias. Ela, para saber o sexo, se é macho ou fêmea, precisa fazer ultrassom depois de 3 meses em diante. Com Deus não, ele vê antes de nascer, antes que saísse da madre. Deus diz, santifiquei a nação e te dei para o profeta. Todos obreiro, para ser consagrado, precisa ser levado pelo seu pastor. Ele apresenta em público, depois de ser aprovado, é ungido. Com Jeremias não, foi no ventre de sua mãe. Aí Paulo diz aos Gálatas 1,15, mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 10, está escrito, mas pela graça de Deus sou o que sou. Para quem não sabe, Jeremias e Ezequiel era da família sacerdotal. Ezequiel
capítulo 1, versículo 3. Veio expressadamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. Ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Agora, quanto o temperamento, Jeremias era diferente de Paulo e Ezequiel. O ser humano tem 4 temperamentos. Primeiro, fleumático, melancólico, cólico e sanguíneo. Jeremias e Paulo eram solteiros. No capítulo 16, verso 1, e veio a palavra do Senhor dizendo, no verso 2, não tomará para ti mulher, nem terá filho, nem filha neste lugar. Ninguém entende Deus. Deus proibiu Jeremias de casar e também de ter filho. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 8. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que ele é bom ficasse como eu. Paulo falando sobre isso, que ele era. Já com o profeta Oséias, Deus pediu para Oséias tomar uma prostituta. Oséias capítulo 1, versículo 2. Ele foi tomar Gomes, filha de Debraim, e ela concebeu e lhe deu 2 filhos. A primeira foi Lohamá, e depois teve Lo-Ami. Ezequiel era casado, mas Deus disse que mataria a mulher dele, e ele não era para lamentar e nem chorar. Ninguém entende Deus. Isso está registrado em Ezequiel capítulo 24, versículo 15 ao 18. Ministério tem preço. Jeremias passou por tudo isso. Ele enfrentou a ameaça de morte. Ele chega a falar, o Senhor me iludiu, iludido fiquei. Mais forte do que eu, e prevaleceste, e sirvo de escárnio todo dia. Cada um deles zomba de mim. Jeremias 27. Fala a verdade para você ser aceito. Quando o profeta pensou em parar no versículo 9, o coração dele ardeu como fogo. A chama tem que arder dentro do profeta. Ministério é estrutura. A estrutura do corpo é os ossos. Por isso que antes de José morrer, pediu para não deixar os ossos dele lá no Egito. Isso está registrado em Gênesis capítulo 40, versículo 24 ao 25. Moisés, quando sai do Egito, toma os ossos de José. Por quê? Para José não ser lembrado como múnia. José tinha que ser lembrado como um governador, como um sonhador. Êxodo 13, 19. Segundo Rei 13, 21. Um homem foi lançado na cova de Eliseu, tocando nos ossos sobreviveu. Ministério tem preço. Ministério é estrutura. Jeremias não foi bem aceito não. Veja as dores e o sofrimento do profeta. Primeiro, lançado na prisão. Jeremias 37, versículo 15. Segundo, lançado no calabouço, Jeremias 20, capítulo 38, versículo 6. Terceiro, levado para o Egito contra a sua vontade, Jeremias 40, capítulo 43, versículo 6 e 7. Quarto, rejeitado pelos seus vizinhos, Jeremias 11, 19, 21. Quinto, rejeitado por sua família, Jeremias 12, versículo 6. Sexto, rejeitado pelos sacerdotes, Jeremias capítulo 20, versículo 12. Sétimo, rejeitado pelo público, Jeremias 26, 8. Oitavo, rejeitado pelos reis, Jeremias capítulo 36, versículo 23 e 26. Profeta que fala a verdade, ele sofre, ele é rejeitado, ele não é bem aceito, tanto pelos líderes, tanto pelos seus próprios pastores, porque não gosta dele porque fala a verdade. E tem pastores que sabem o valor que ele tem, a qualificação que ele tem, a qualidade que ele tem diante de Deus, mas não dá apoio, não abre a mão, não deixa ele crescer, não dá oportunidade a ele. Sabe por quê? Isso é inveja, é espírito doentio. Jeremias não foi bem aceito. Profeta de Deus, ele não é bem aceito. Não, porque muitos gostam de ser bajulado, muitos gostam de ser paparicado, muitos gostam daqueles que paparique, que bajule, e muitos até ficam rindo à toa quando vê até chegar dentro da igreja, uma risada falsa, só para mostrar que gosta, e na verdade como não gosta. Mas Jeremias, seja você não assim como Jeremias da vida. Não importa se alguém te rejeite aqui, o que importa é que Deus possa te aceitar lá. Não importa se alguém não te abraça aqui, o que importa é Deus te abraçar lá. Eu sei que isso dói, eu passo por isso. Não é fácil, não, mas o Espírito Santo de Deus nos conforta, o Espírito de Deus nos fortalece, o Espírito de Deus nos dá graça
Profeta de Deus, ele sofre porque prega a verdade, prega a palavra. Muitos hoje não querem ouvir a palavra, mas a palavra de Deus, ela tem efeito. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Eterno não passará. Hebreus, capítulo 12, capítulo 4, versículo 12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante é do que qualquer espada de 2 gumes. Ela entra na direção do coração do homem, fazendo separação da junta e medula e da alma e do espírito, é apta para discernir o pensamento e intercessão do coração do homem. É a palavra do Senhor. Então, medite na palavra, pratique a palavra, vive a palavra. Não importa o que alguém vai dizer a você, mas pregue a palavra. O salmista Davi, ele já disseram: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O salmista Davi, ele também dissera: Senhor, lembra da tua palavra, o qual fizeste o teu servo esperar. É a palavra de Deus. A Bíblia diz: examinais as escrituras e julgais nela ter vida eterna. É a palavra de Deus. A Bíblia diz: errai não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. É pela palavra de Deus. Pregue a palavra, ame a palavra. Não tem inveja daquele que se expressa bem, que prega bem. Não tem inveja. Deus dá a quem quer, escolhe quem quer, chama quem quer, capacita quem quer. Se Deus chamou, está chamado. Se Deus escolheu, está escolhido. Se Deus separou, está separado. Churamandaracanda, nabra surianda, que plantorianda, nebra surianda. Xarai que plantorianda, nebra surianda. Xarai que plantorianda, nebra surianda, lalai. Riribarai. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Churamandaracanda. Que Deus em Cristo te ajude, que Deus em Cristo te abençoe. Deus tem o melhor para cumprir, realizar na minha e na tua vida. Shalom.